Olá, estamos de volta. Mais um dia, não é? Mais um encontro com você. E para nós é motivo de muita alegria, regozijo no Senhor, não é? Temos esse tempo tão precioso aqui e principalmente a gente poder interagir com você e como nós temos sido assim ricamente abençoados. Quando a gente consegue ter o feedback, ou seja, o retorno, né, dos programas, das mensagens, ou seja, os temas que nós temos trabalhado e como que tem assim recebido, temos o eco, ou seja, como que a gente tem conseguido receber o retorno dessas palavras, que na realidade é o Senhor, é o Espírito Santo de Deus que faz e age, né, na vida de cada um. Mas isso nos alegra muito e nos incentiva e nos motiva a continuar sempre a fazer com excelência para o Senhor e para a vida de cada um de vocês, né? Uma alegria ter aqui o pastor Ademar Guerra. Ok. O Senhor te abençoe, te guarde. Tenha um bom dia, sim. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Pastor Rogerinho. Bom dia. Que o Senhor possa realmente superabundar na sua vida. E quando eu oro e peço que Ele venha superabundar na sua vida, é que seja transbordante a ponto de alcançar aqueles que estão ao seu redor, não é? O Senhor não tem um fim em nós mesmos. Ele quer, através de nós, alcançar outros. E isso Ele pode fazer através da bênção dEle sendo derramada sobre você, em nome de Jesus. Que bênção. Glória a Deus por isso, né? Então, você já conhece, já sabe o nosso WhatsApp, né? Provavelmente já está aí marcado, gravadinho aí nos seus contatos, né? No seu telefone, mas vale a gente ressaltar o nosso WhatsApp, que é o 98402-9756, tá bom? 98402-9756. Interage conosco, envia sua mensagem, não é? Ou seu pedido de oração, que a gente vai poder, dentro do possível, nosso tempo hábil aqui, responder, não é? Se for pedido de oração, nós vamos orar no final do programa, amém? Pastor Guerra. Hoje eu estava até pensando aqui, né? Eu penso. Glória a Deus! Logo existe. Logo existe. Isso mesmo. Assim dizia alguém. Nós fizemos um programa há pouco tempo atrás sobre a questão do servo. Ah, sim. Não é? E é assim, muito importante essa questão. E hoje, né, eu estava lendo aqui e falei assim, uma coisa liga a outra, não é? O programa hoje nós vamos fazer sobre ser prestativo, né? Então tá ligando assim com o servo, né? A pessoa ser prestativa, ela tem que ser servo. Prestativo está ligado a prestar? Principalmente serviço. Isso. Serviço, né? Seja, mas para prestar, às vezes a gente ouve isso. Faz alguma coisa que presta, né? Mas para prestar tem que ser ativo, né? Tem. Então nós vamos lá, Eclesiastes 8, de 1 a 9, fala assim, quem é como o sábio? Né? É uma pergunta. E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da tua face. Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema, e quem lhe dirá, que fazes? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Porque este não sabe o que há de suceder. E como há de ser? Ninguém há que lhe declare. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter. Nem tem pouco tem ele poder sobre o dia da morte. Nem há tréguas nesta peleja, nem tem pouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Tudo isso vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. Então nós temos que Salomão nos lembra acerca de nosso relacionamento com líderes que estão acima de nós.
devemos nos submeter a eles, não porque eles mereçam isso, mas porque a posição merece e é esta a ordem de Deus. E o que dizer sobre os líderes que têm autoridade? Salomão também dá um aviso. Quando tentam exercer autoridade sem coração de servo, no final se prejudicam. Considere o que ele diz. Antes do eu vou passar para aqui, que é o pastor Rogerinho. Ok. Tem um texto muito interessante que você leu, que a todo propósito tem o tempo e o modo. Sim, com Eu certeza. gosto muito de trazer isso à minha memória, porque quando eu penso num propósito, eu tenho que pensar que para todo propósito tem um tempo. Mas não basta ter um tempo, é preciso também ter um modo. E isso muitas vezes traz um equilíbrio ou aquieta a minha alma, porque nós temos uma tendência à ansiedade. Com certeza. Mas quando eu que tenho tendência à ansiedade, entendo que há um tempo para o propósito, eu tento minimizar o impacto da ansiedade, ainda que eu já saiba como fazer. Sim, com certeza. Porque muitas vezes, e esse é um negócio sério, eu sei como fazer e não avalio o tempo e vou e faço, a coisa não dá certo. Ah, mas eu sabia como fazer, mas de repente não era o tempo. Outros momentos eu tenho o tempo, mas não sei como fazer. E aí eu acabo perdendo a oportunidade que seria o melhor tempo. Então, para todo propósito tem um tempo e um modo. Eu queria só abrir esse parênteses, porque eu acho esse texto extremamente importante. Agora, nessa questão, Guerra, que a gente está trabalhando hoje, a questão dessa autoridade, não em quem tem autoridade somente, mas para quem está submetido a essa autoridade. Então, ser prestativo, ela está como base de todos os dois níveis. Aquele que detém o poder e a autoridade, ele precisa ser prestativo no sentido de que, se ele exerce autoridade sem preocupar com aqueles que estão debaixo da sua liderança, em servir primeiro, ele vai manter essa autoridade por muito pouco tempo. O outro é aquele que serve ou que está debaixo da influência dessa autoridade. Esse precisa realmente aprender a servir e ser prestativo, porque essa é a maneira que ele vai honrar aquele que tem autoridade sobre ele. Então, isso é muito importante. Ser prestativo, estar pronto para servir ou pronto para prestar serviço, pronto para obedecer. Então, isso é importante. Não só aquele que está debaixo da autoridade, mas também aquele que detém a autoridade. A legítima autoridade, ela vem acompanhada do servir e do querer o bem àqueles a quem estão debaixo da sua cobertura e autoridade. Né? Com certeza. Isso legitima a autoridade de quem tem. Né? Nós temos aqui o top para quem segue um líder. Né? Ele põe aqui, quando tentam exercer autoridade sem o coração do servo, no final se prejudicam. Então ele põe, para quem segue um líder. Ok. É? Então nós temos dois grupos, né? Aqueles que seguem o líder e depois um outro grupo que é o líder. O líder. Ok. Então, vamos lá. Sim. Aquele que serve ou aquele que tem alguém debaixo, né? Ou sobre ele como autoridade. Com certeza. Então, esse é um ponto que a gente precisa realmente servir e servir além. Jesus ele fala a respeito disso, né? Se você faz apenas que manda o seu Senhor, você é um servo inútil, né? Então,
para você realmente deixar de ser um servo inútil, você tem que ir além daquilo que manda o seu Senhor. Né? Se ele mandou você caminhar 1 milha, caminha segunda. Se ele mandou você buscar água, sirva a água no copo. Com certeza. Tá certo. Não é verdade? Faça além daquilo. Se ele mandou ir lá e caçar um animal no campo, venha e prepare o animal para ele. Então, não se limite a fazer apenas aquilo que se manda. Isso é extremamente importante. A Jéssica serviu o cafezinho para nós, né? Tá vendo? A Jéssica é uma benção, né? É uma benção, né? Bem, gente, nós temos aqui algumas participações chegando já. Diz assim, peço oração para o meu esposo Ezequias para abrir as portas de emprego. Ok, Deus abençoe vocês. Meu nome é Ivani. Ok, nós vamos estar orando sim aqui no final do programa, viu? Temos aqui uma outra participação. DDD 62, assim, como descobrir quem eu sou e qual é a vontade para comigo? Tem surgido muitas perguntas assim nessa parte, né? Olha, eu vou pedir para você poder acessar os nossos programas anteriores, tá bom? Porque essa temática, na realidade, quem eu sou, não quer dizer assim que a gente fez um programa especificamente sobre isso. Aliás, muitos programas a gente fala sobre essa questão de identidade. Então, você vai encontrar alguns programas específicos sobre isso, sobre identidade, e aí é quem eu sou. E aqui a outra coisa é a vontade de Deus, então existem muitos programas que nós gravamos sobre como descobrir a vontade de Deus, né? Quais são os propósitos de Deus para a minha vida. Então, procure no site da Rede Super, né? redesuper.com.br, entra ali no programa de Tudo Um Pouco, Clínica da Alma. Ou através ali do YouTube, você pode colocar lá de Tudo Um Pouco, Clínica da Alma, ou só buscar já Clínica da Alma diretamente. Eu creio que você já vai encontrar ali os programas todos, né? Ou Rede Super, Clínica da Alma, você encontra os programas todos, ali você pode assisti-lo. São quase 3 anos de programas aí ao vivo, alguns poucos gravados, mas sempre ali tendo a temática para você poder acompanhar, tá joia? Essa questão da identidade, Rogério, vale a pena ressaltar que você pode procurar tanto com o tema identidade quanto o tema também autoestima. Tá certo? Que a gente fez programas com esse tema da autoestima e eles acabam abordando a questão da identidade também. Exatamente. E aqui nós temos uma outra pergunta aqui da Ângela de Sarzedo, aqui em Belo Horizonte. Aliás, de Sarzedo, Ângela de Sarzedo. Ela fala, sou frustrada porque tenho muita vontade de tirar a minha carteira de motorista ou de habilitação, mas acho que não dou conta e isso me frustra muito. E aí nós precisaríamos, sabe, assim, conhecer um pouco da sua vida, porque muitas vezes está relacionado, sabe, a complexo de inferioridade, rejeição. E aí a gente tem muitos programas também gravados sobre esse tema, né? E pode estar relacionado aí à questão da identidade também, né? Então a gente precisaria entender um pouquinho, né, o seu histórico, né, para a gente poder te ajudar nisso. Então, se você, por exemplo, tem condições de vir a Belo Horizonte, né, que Sarzedo não é tão longe assim, e poder procurar na Clínica da Alma, você poder preencher uma ficha de aconselhamento, para a gente poder agendar, então, ministrações na sua vida, que com certeza, né, vai ser uma bênção. Então, entre em contato conosco, os nossos telefones, ou você pode vir diretamente aqui na Clínica da Alma, né, nosso horário é de 8 até as 18 horas, sem intervalo para o almoço, sempre de segunda a sexta-feira, tá bom? E aí a gente poder ajudar a entender por que você tem essa dificuldade, né, de tirar não somente a carteira de habilitação, nós temos muitas outras pessoas que têm dificuldades semelhantes, não é? Às vezes, a questão de ir para a universidade, de fazer um curso, e aí nós temos a parte do coaching também, que ajudaria muito você nessa questão de você ter foco e por que existem impedimentos, né, para você não conseguir avançar. Eu só gostaria, Rogério, de acrescentar aí, porque na hora que você estava falando me veio a memória e de repente pode ser um caso seu, minha irmã.
qual é a dificuldade que você tem em ser provada ou ter que ser avaliada por alguém? Porque muitas pessoas, elas não conseguem, não é porque elas não sabem dirigir ou não têm domínio até mesmo sobre o carro, ou não é porque não passam numa prova de legislação. É porque não tem condição emocional na hora de ser avaliado. E isso é uma situação mais comum do que a gente imagina. Então, pessoas que se preparam, mas na hora elas entram como se entrassem num pane e aí não conseguem fazer aquilo que se prepararam tanto tempo para fazer. Verdade, não consegue lembrar o que estudou. Exatamente. Aí até ali estudou, até vai para frente do espelho e ensaia e tudo, mas chega na hora da pressão. Tem que ver aonde está essa base, né, que você tem e que é uma barreira emocional e uma barreira limitante para vencer isso, ok? Então, como o Rogério já lembrou, já disse aqui, um coach te ajudaria muito nisso e na clínica nós temos esse tipo de profissional que pode te ajudar, em nome de Jesus. Nós vamos aqui colocar para quem segue um líder, né? Nós temos 3 características aqui. Primeiro, submeter a autoridade dada por Deus. Segundo, confiar que Deus cumprirá o seu propósito. E terceiro, não desistir nem causar discórdia, né? Então, nós temos 3 tópicos aqui. Primeiro, submeter a autoridade. Segundo, confiar em Deus. E terceiro, não desistir. Não desistir e tem uma outra questão depois de desistir aí. Que nem causar discórdia, né? É uma situação. É porque eu não queria causar discórdia. Você não queria causar discórdia, queria omitir isso. Omitir. Mas, primeiro, Guerra, aí nós temos... A primeira questão é da submissão à autoridade, entendendo que toda autoridade estabelecida, ela é estabelecida por Deus. A palavra de Deus é muito clara em vários textos em relação a isso, que toda autoridade, ela provém de Deus, ela é estabelecida por Deus, e quando eu quebro o princípio de autoridade, eu estou não somente desonrando aquela função de autoridade, não somente indo contra a pessoa que está ali, mas eu estou também indo contra a uma ordenança ou uma permissividade de Deus. Porque aquela pessoa está ali porque Deus colocou. Se a autoridade é justa ou não, Deus tem os seus propósitos para que aquela pessoa esteja ocupando aquela função, e aquela função é uma função de autoridade, e Deus é quem delega a autoridade. Então, eu preciso tomar esse cuidado. Com certeza. E eu gosto, estou lembrando agora de Davi. Davi tinha todos os motivos para ir contra Saul, mas ele não fez nada contra Saul porque ele respeitou a unção de Deus que estava sobre Saul. E ele não quis tocar no ungido do Senhor. Então, ainda que a autoridade seja injusta, ainda que a autoridade seja opressora, ela está ali e ela está ali debaixo da cobertura de Deus e a concordância de Deus. Okay. Né? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.